Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai acompanhar aí um debate com um tema muito interessante. Afinal, cristão pode ou não pode ouvir músicas seculares? Esse debate aconteceu na rádio 105.7 FM, um programa dirigido aí pelo pastor César Cavalcante. Então fica ligado para você, depois de ver esse conteúdo aqui, conseguir refletir muito melhor acerca deste assunto, que é muito interessante. Presta atenção. Pastor Roger, e aí? O cristão pode ouvir músicas seculares? Qual a sua opinião inicial aí? Escuta. Inicialmente, claro que eu sei que vai ter desdobramentos aí que talvez o pastor Igor traga. Eu não vejo problema algum em ouvir música secular, desde que a gente veja qual é a mensagem que está sendo transmitida. De acordo com a palavra, eu acho que existe uma confusão meio grosseira, vou falar dessa maneira, entre a mensagem e o mensageiro. Hoje, focando na mensagem, não vejo problema nenhum, desde que a mensagem seja bem apurada. Com isso, não estou fazendo apologia a um funk pesadão, que eu nem considero como música, porque não tem o conjunto básico, que é harmonia, ritmo e melodia. Então, eu sou em desacordo de ouvir um tipo de canção que vai fazer apologia ao sexo ilícito e tal. Mas uma canção de amor, vou tratar mais sobre isso, baseado em alguns textos. O primeiro, Romanos 14:14. A imundície vem mais da pessoa. A música em si, ela não é imunda. A imundície vem de quem considera isso imundo. Portanto, Mas quando a música não vejo problema. divulga uma imundície, ela não se torna imunda naquele momento? Se torna imundo por causa da mensagem, é o que eu falei anteriormente. A mensagem, a gente tem que se ater à mensagem. Que música eu estou ouvindo? Pra mim, sinceramente, eu nem faço a diferença entre música cristã ou música secular. Eu vejo música boa e ruim. E o boa e ruim, ritmo, mensagem, o que está sendo dito, o que está sendo falado, eu não vejo problema nenhum, desde que qual é a mensagem. Eu tenho alguns outros textos e... No decorrer enfim. do debate a gente vai Sim, claro. apresentar. Pastor Igor, eu vou fazer a mesma pergunta pra gente nortear aí a sua impressão inicial sobre o tema. O crente pode ouvir música secular, meu irmão, na sua opinião? Bom, na minha opinião, a gente não pode ser inocente em dizer que não tem nada a ver, né? Nós bem sabemos que esse assunto é polêmico, lógico, e a gente, no decorrer do debate, a gente vai colocar algumas ideias aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, é muito perigoso. Eu não vejo como pecado, porque a Bíblia Sagrada não fala, não deve, não pode em relação à música. Mas eu vejo como um erro. Justamente porque a gente conhece a palavra do Senhor, até mesmo no Antigo Testamento, a gente sabe que o pecado, ele era, coberto pelo sangue. Então, quando a pessoa pecava, tinha que fazer o sacrifício com sangue. Existia o pecado, para ser extinguido, para ser coberto por sangue, e também o erro. E o erro realmente se justificava pela água, Então, assim, o erro que eu quero dizer é impureza. O que eu quero dizer, basicamente, é o seguinte: eu não vejo realmente pecado em ouvir uma música secular, mas é um erro, é uma impureza, justamente por causa disso. Tanto é que no Antigo Testamento nós vemos que o pecado de impureza impossibilitava as pessoas de entrarem até mesmo no santuário, no templo do Senhor. O que isso quer dizer? Impedimentos até mesmo de chegar até a intimidade do Senhor, impedimentos até mesmo de receber ali da parte do Senhor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente deve tomar muito cuidado com isso, e até mesmo o apóstolo Paulo, ele vai declarar, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas, por exemplo, Cabe quando você fala que a pessoa tem problema depois para ter comunhão com Deus, sim, com seria certeza. como? A pessoa ouvir a música começa a secular. curtir lá um roupa nova, sei lá, Sim, alguma com eu não certeza. sei as bandas. A e aí música... ela vai se distanciando de Deus, é isso? Seria Sim. espiritualmente? A música, ela exerce um grande poder de persuasão nas nossas vidas, tanto como lembrança, como também desejo. Basta você ouvir uma música, se você está meio melancólico, você vai escutar uma música que seja. E eu quero aqui deixar bem claro que é o seguinte: tem muitas músicas evangélicas chamadas gospel que também realmente não glorificam a Deus, deixar muito bem claro. Mas vamos supor, uma pessoa que ela está melancólica, uma pessoa que está um pouco abatida, escuta uma música alegre, ela vai se levantar. Então a música, ela tem o poder de levantar e
derrubar. Agora a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que realmente a música está falando. Até eu escrevi aqui o seguinte, que a gente precisa tomar muito cuidado sobre o propósito da música, né? Sobre o conteúdo da letra e também o estilo da música. Então, o poder que a música exerce realmente no ser humano, a gente deve tomar muito cuidado com isso, em relação a isso. Ok. Para você mandar a sua opinião, e aí, crente ouve música secular ou não? 984849988, pastor minha Roger. opinião, já vou deixar aí no final. Bom, eu entendi a questão da pastor Abre falando sobre impureza, e eu releio de novo, então, o texto base que eu trago. Eu vou ler, então, ipsis literis, fica mais fácil. Eu sei, Romanos 14:14, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele a quem tem por imunda. Para esse é imunda. Porque se nós partimos do pressuposto que eu vou ouvir uma música, isso vai me contaminar, a música vai me contaminar a ponto de afetar a minha comunhão com Deus, logo eu faço uma pergunta ao pastor. O pastor assiste filmes, por exemplo, ou séries, que também tem um poder de influência e que não corroboram necessariamente com o cristianismo. Aí apelou, hein? Porque a canção, ela é sacralizada e eu sei do poder dela e eu concordo que ela traz a melancolia e a alegria. E outra pergunta é também... E uma música de um cantor secular que traz a alegria, ou tipo, é preciso saber viver, canções que têm nuances positivas no sentido que não está em desacordo com a palavra. Isso pode animar um melancólico ou não, porque não é sacra? Eu quero deixar assim claro que é o seguinte: existem umas grandes diferenças entre música sacra ou sagrada, música secular, que é aquela música que não agrega, né, e também não retira nada, e também a música mundana. A música mundana é imprópria, músicas que usam palavrões, enfim, todas essas coisas. Mas o que eu quero dizer aqui, o seguinte: é claro que nós realmente, se a gente é como o Saião diz, né? Ele diz o seguinte, que nós temos que ser diferentes, não estranhos. Nós estamos no mundo, né? Vivemos aqui nesta terra e é impossível você realmente assistir um filme que não tem uma música, ir a um supermercado que não esteja tocando uma música. Não estou fazendo isso, né? Quanto a isso, tudo bem. Mas a repetição disso, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou ler até assim um texto que fala assim, em Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda aos que ouvem. Essa palavra torpe, né, no original grego, todo mundo tem como palavrão. Mas, na verdade, o significado dessa palavra torpe é impróprio, palavras impróprias, palavras contaminadas. E a gente sabe que nós vivemos em um tempo em que as músicas seculares, né, elas levam uma mensagem muito destrutiva. O amor que o mundo prega não é um amor entre um homem e uma mulher. Sempre está envolvido uma traição, sempre está envolvido com vícios, sempre está envolvido com muitas coisas, né? A palavra é muito bem clara. Até o salmista Davi, que foi um excelente músico, um excelente compositor, ele mesmo declara: Senhor, guarda os meus lábios, né? E aqui no Salmo 19:14, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então nós vemos o cuidado que Davi tinha justamente para agradar ao Senhor. Eu não vejo, vamos supor, escutar uma música secular. Se eu começar a escutar uma música secular, automaticamente, eu não nasci na igreja, tá? Deixar bem claro, eu não nasci na igreja. Então a gente tem sempre experiências seculares, mundanas, enfim. E se eu escutar uma música que me remete realmente a essas emoções, a essas lembranças e até mesmo esses desejos, e se eu não estiver firme com Deus, automaticamente isso vai... Mas às vezes a letra está sendo boa, você está falando. Mas aí a culpa não é da música. Sendo boa, então. Até a letra isso eu sendo concordo boa, com é por o isso que eu pastor. estou falando. Mas até isso não é a música. Pastor Rocha. Isso não é a música, pastor. Isso aí é a sua lembrança. Por isso que Romanos 14, eu vou citar outros textos, mas eu não consigo sair dele. Sim. Porque você tem por imunda essa canção, que ela em si mesma não é. Talvez o pastor não concorde, mas ela em si mesma não é. Mas isso te remete a um momento que vai te lembrar talvez de uma balada que você foi, ou alguém que você ficou, sim, que não é sua esposa, mas não é a canção. Porque daí isso aí é um perfume, um comercial de TV, um filme. O pastor falou, sim, de repetição. E as séries de TV?
pastor não assiste, talvez o pastor não Não, assista. se a Então gente- uma série que tem uma repetição. Acho que é mais fácil a gente trabalhar na nossa maturidade cristã do que o que Jesus falou em João Mas aí 17. que tá. Eu não peço que os tires do mundo, porque a gente tá no mundo. Sim, com como isso eu a gente falei. não vai se contaminar, mas... Só que uma maturidade cristã não leva uma pessoa a visitar coisas realmente que já foram passadas. Que Jesus já nos libertou, nós somos uma Mas aí nova criatura. é a lembrança, pastor, e não a canção. Não. A canção não tem a ver Não, com mas isso. aí você tá falando Além de de- outras músicas novas, que não exatamente Músicas, remetem. Ele falou de can- músicas, vamos supor, umas músicas antigas que eu Te eu remete tinha, a uma época. eu gostava muito de rock, né? Gostava muito de rock. Gostava? Que pena. Não, eu gosto de rock, eu tô falando das bandas que eu Certo. escutava, né? Então vai AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, tocava bateria e tal. Então essas bandas, você sabe realmente, você que é músico, você conhece também as letras, você sabe que aquelas letras, muitas delas não edificam. Concordo. Entendeu? Não edificam. Então por que é que eu vou? Como Deus já me libertou, já realmente... Então, mas você continua gostando da batida? Não, mas estilo não Do tem ritmo. nada a ver em relação à música secular propriamente. A música secular que eu entendo é a letra ali contida. Entendi. Entendeu? Não é o ritmo. Então O você não ritmo vai é agora criado... ouvir uma outra música secular naquele ritmo, mesmo que você gosta do ritmo, mas não, você é secular. Estou falando músicas que me remetem realmente a um passado que Deus já me, sabe, já apagou, resgatou, já me resgatou. Então, quando você fala sobre maturidade, a maturidade verdadeira de um cristão, ele não busca coisas que já foram passadas, entendeu? E outra coisa, eu não preciso, né? Que nem os músicos de hoje, principalmente os músicos da igreja. Eu penso assim, eles não precisam realmente escutar coisas seculares para ter até mesmo uma motivação para fazer uma letra, para fazer um acorde, para fazer nada. Porque eu discordo. sei que o Espírito Santo de Deus é quem dá. Bom, pastor Roger É o discorda Espírito e Santo de o debate Deus. é para isso. É. É um tema muito complexo, é um tema muito complicado. A minha opinião é que nem já foi dito aqui, tem músicas e músicas. A minha opinião é como está lá escrito, bem escrito na Bíblia. Tem coisas que é pecado para uns e tem coisas e essa mesma coisa não é pecado para outros. Então eu acho que isso aí vai da experiência de cada um. É a pessoa examinar a si mesmo. Olha, isso vai me fazer mal? Essa música que eu estou ouvindo vai me fazer mal? Aonde ela está me levando? O que é que ela está fazendo eu lembrar? Que nem esse pastor disse aí que a música faz ele lembrar de coisas que ele viveu antes de ser cristão. Então, no caso dele, eu acho que ele não deve ouvir. Mas já tem um outro irmão ali que defende que pode ouvir, né? Que a vida dele, a experiência dele, com certeza é diferente, né? A experiência um do outro é diferente. Então, é a pessoa se examinar a si mesmo. O que eu estou ouvindo, o que está fazendo, o que está me agregando, né? Tá me fazendo lembrar de alguma coisa, tá me fazendo eu caminhar para alguma coisa, o que é? Né? Porque tem pessoas que ouvem música, por exemplo, eu propriamente, eu ouço músicas seculares que a letra não me agrega nada e nem desagrega nada, é só porque eu gosto da letra, e é isso, tá entendendo? Não acho que isso afasta a pessoa de Deus. Então, eu acho que não podemos generalizar esse caso e cada um tem que se examinar a si mesmo. Me faz mal? Não ouve. Ok, não me faz mal? Então ouve, tá bem? Deus abençoe, meus irmãos, é a minha opinião. Você pode deixar a sua opinião aí nos comentários. Usa aí o campo dos comentários e deixa a sua opinião. Também não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar aquele likezão aí que vai estar nos ajudando demais. Tamo junto, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o próximo.